Deu ruim aí para o senhor Bob Fields, que é o nome aí que chama em inglês de Roberto Campos Neto. O Campos Neto, eu falei aqui faz algumas semanas, ele saiu da presidência do Banco Central. Ele adiantou as férias que tiraria só no final do ano e adiantou agora porque ele estava sob fogo do Lula e pesquisas mostraram que a população concorda com as falas do Lula. Os bancos passaram, desde as falas do Lula, passaram a aumentar o dólar. É um aumento artificial do dólar. Inclusive a CEO, que é como se fosse a presidenta do Banco Santander Mundial, falou que os bancos exageraram no terrorismo econômico que fizeram com o Lula. A dona aí de um dos maiores bancos do Brasil e do mundo admite que teve terrorismo econômico contra o Lula e que o dólar estava subindo artificialmente, quando não tem motivo econômico para o dólar subir, mas os investidores multibilionários, trilionários, passam a vender real e comprar dólar para fazer o real desvalorizar perante ao dólar, e eles faziam isso sempre que tinha alguma fala do Lula. Essa semana ficamos sabendo que uma jornalista da Record, que pertence aí ao quadro societário de uma empresa de investimentos, vazou para o mercado financeiro um trecho de uma entrevista do Lula fora de contexto, e isso fez o dólar subir pouco antes da entrevista, ou seja, ela comprou dólar pra caramba, vazou o trecho para o mercado financeiro, o dólar subiu e ela lucrou alguns milhões, a jornalista, tá? O UOL anunciou a contratação de uma jornalista que é sócia também do mesmo banco de investidores. Para você ver quem são aí os jornalões aí, eles são ativistas políticos neoliberais. E esses veículos aí, como Globo, UOL, Folha de São Paulo, Estadão, eles são o gabinete do ódio do Roberto Campos Neto. Quando o dólar começou a subir, tinha uma coisa que o Roberto Campos Neto, como presidente do Banco Central, tinha obrigação de fazer. Inclusive, isso está aí entre as atribuições do Banco Central, que é o quê? Conter a subida do dólar. Como que isso é feito, Thiago? Pois bem, no governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro assumiu, o Brasil tinha 358 bilhões de dólares em reservas cambiais. Quando o Bolsonaro saiu, o Brasil tinha cerca de 320 e poucos bilhões. O valor, dependendo aí de quem faça o cálculo, o valor vai mudando um pouquinho, 5 bilhões para cá ou para lá, porque não é um dinheiro que está num cofre, num banco. Parte disso está em ouro, parte disso está em outros investimentos, aí vai mudando. Mas enfim, o Bolsonaro torrou aí cerca de 30 bilhões de dólares durante o governo dele para tentar conter a alta do dólar. Por quê? Como é que funciona? Imagina que está todo mundo vendendo real e comprando dólar. O Banco Central chega e fala, O Banco Central vende dólar pra caramba, ou seja, está comprando reais pra caramba, e aí o dólar que está subindo, naquele momento cai. Uma queda brusca. Isso faz com que os investidores fiquem com medo. Por quê? Porque o cara que comprou aqui, ele não sabia que o Banco Central ia intervir. E aí o dólar caiu pra caramba, ele perdeu dinheiro pra caramba. Aí os outros investidores ficam assim, opa, a gente não sabe quando vai ter intervenção, então é melhor não comprar o dólar agora, melhor a gente esperar aí, e aí o dólar não sobe tão rápido. Porém, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele deu uma declaração dizendo que ele não iria intervir. Quando ele fala isso, ele está dizendo para todos esses investidores trilionários, bancos, é o seguinte, olha, podem fazer terrorismo econômico e pode comprar dólar, porque você não vai correr o risco de que a qualquer momento eu vou vender 10 bilhões de dólares aqui e comprar 10 bilhões de reais e o dólar que está subindo vai cair e você vai perder alguns milhões. Você não tem risco. Está até falando para os pequenos investidores, aqueles que investem no mini dólar. Se você não sabe, dá um Google depois, mini dólar. Qualquer um pode investir nisso aí. Você pode investir tanto na alta quanto na queda. E aí, esses pequenos investidores estão investindo aí para ganhar 2, 3 mil e se acham aí bilionários. Esses também sabem, caramba, posso comprar dólar agora porque eu sei que não vou levar uma pancada forte. E não vou perder todo o meu dinheiro, que eu tinha aí, meu dinheirinho para investir. Pois bem, o que aconteceu? O dólar disparou. Isso é crime. Isso é crime. Pois bem, essa semana, o Ricardo Capelli, para quem não se lembra, Ricardo Capelli, ele foi nomeado pelo Lula e pelo Flávio Dino como interventor federal no Distrito Federal, depois que teve a tentativa de golpe do Bolsonaro, que o Campos Neto deve ter ficado triste que deu errado. O então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que aliás eu não sei porque não está preso, não sei o motivo dele não estar preso, ele não tinha condição nenhuma de continuar à frente da segurança pública do Distrito Federal, e o governo Lula colocou o Ricardo Capelli. Inclusive foi na noite do dia 8 de janeiro que o Ricardo Capelli chegou a bater boca com o general bolsonarista, que eu também não sei por que não está preso. Tem que ser enjaulado e jogar a chave fora. Pois bem, o Capelli, depois de fazer um excelente trabalho como interventor federal, e inclusive no dia 8 de janeiro, ele e o Flávio Dino, junto com o Lula, a Janja, enfim, salvarem a democracia do país,
O Capelli, em abril do ano passado, ele se tornou também o interino no GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, depois que viram que o então ministro, que era um general, traiu o Lula. E aí, o Capelli foi responsável por fazer uma limpa lá. Ele demitiu mais de 50 golpistas, bolsonaristas, nazifascistas que ainda estavam lá. Infelizmente, o GSI parece que 99% de lá, parece não, 99% de lá é tudo nazifascista, bolsominion, golpista, e até hoje tá lá, tá bem impregnado lá o bolsonarismo, inclusive na ABIN. A ABIN do Lula é uma desgraça total. A Polícia Federal já até falou que agora a investigação sobre a ABIN paralela vai focar na ABIN do Lula, porque tá cheio de bolsominion traidor lá. Que bom, né? Que prendam todos eles pro Lula poder indicar gente nova, porque ó, tá difícil, viu? Tem muito traidor no governo Lula, muito traidor. Aí o que acontece? O Capelli, ele se tornou, depois que ele saiu do Ministério da Justiça, ele saiu porque o Flávio Dino foi indicado ao STF. Ele se tornou presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ele deu uma entrevista essa semana em que ele diz o seguinte, olha, o que o Roberto Campos Neto fez é crime. Ele não interviu no dólar, isso já está errado, isso já é contra as funções dele, ele vai contra as funções do Banco Central. E segundo, ele avisou que não iria intervir. Ele ajudou esses banqueiros a obter um lucro extraordinário. O dólar aumentou 7% em cerca de uma semana. Aí diz o Capelli, qual investimento te dá 7% de retorno garantido em uma semana? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Quando você toma um empréstimo, você gasta no seu cartão de crédito, é um investimento para o banco. Ele está investindo que você não vai pagar para depois eles te cobrarem 350% ao ano de juros. Mesmo assim, não dá 7% por semana. O que o Campos Neto fez, e fez com que esses bancos ganhassem bilhões de reais em cerca de uma semana, isso é crime. Então ele falou, ó, a Polícia Federal tem que investigar agora o Campos Neto. Quem que ele avisou? E como que ele avisou? Por WhatsApp ou por celular, ou seja lá como for, sobre os rumos da economia naquele momento. Quem ganhou? E quem são esses? Ganharam quanto? É difícil no Brasil de hoje fazer uma investigação dessa, porque vai pegar provavelmente os donos dos grandes bancos. E os donos dos grandes bancos são quem controlam o noticiário. Para você ter uma ideia, nós temos hoje no Brasil alguns poucos sites e portais, e alguns deles têm aí também as suas versões impressas, que esses poucos aí são 5. Eles detêm 92% da audiência especializada em jornalismo econômico no Brasil. Eu vou te listar aqui quem são esses 5 aí. Vamos à lista. 92% da audiência, tá? São o portal Infomoney, Exame, Money Times, Seu Dinheiro e eu vou contar a Veja. O outro é um outro portal, mas eu vou contar a Veja aqui. O Infomoney, se você não sabe, os donos do Infomoney são a XP, que é uma corretora de investimentos, e o Itaú Unibanco. Bancos, ou seja, eles falam e eles dão o noticiário que eles querem, eles dão a versão que eles querem da notícia. O dólar aumentou por culpa do Lula, ó, a versão que eles querem. Os donos da Exame são a BTG Pactual, que também é dono da Veja, tá? Não, a BTG Pactual comprou a Editora Abril. Então eles dão a versão que eles querem dos fatos. Eles dão a versão que eles querem. Então a segunda maior aí, revista, que também é um portal de economia do país, o dono é o banqueiro. Aí o Money Times e o Seu Dinheiro, os donos são a Empíricos. A Empíricos é sócia da BTG Pactual. Ou seja, a BTG Pactual tem 4 dos 5 maiores. Aí você fala, caramba, os bancos são os bancos. A Empíricos é uma que eu lembro, durante o governo Dilma, gastou milhões e milhões em anúncios no Facebook, que era a rede social mais usada na época, dizendo que a Dilma tinha que perder a eleição, porque se a Dilma ganhasse, o Brasil iria acabar. Pois bem, deram o golpe na Dilma e o Brasil realmente foi pro buraco durante o golpe. Aí eles controlam. Quando eles não controlam e não são donos, eles são os maiores patrocinadores. O que faz um banco? Imagina você tem um jornal seu, imagina na época que tinha jornal, né? Ou você tem um site com milhões de visualizações. Uma publicidade aí no seu veículo jornalístico custa 30 mil reais por mês. Chega um banco e fala, ó, vou te pagar 100 mil por esse negócio aqui. Você fala, pô, que bom, hein? Tô melhorando aqui, caramba, não imaginei que alguém ia pagar tanto assim, que bom. E aí, obviamente, quem está pagando patrocínio fica em contato constante com quem está recebendo patrocínio, até para ver se vai manter o patrocínio, se não vai. Aí imagina que o banco, em determinado momento, chega e fala, olha, tá ganhando muito mais do que imaginou que ia ganhar, né? Por que você não contrata o jornalista tal para ser colunista aí do seu veículo? Contrata, né? Vai falar não para quem está te pagando 3, 4 vezes acima do valor de mercado? Pô,
contrata, né? O que custa? Vai começar a falar a versão que o banco quer. E agora, ó, muda o jornalista tal ali, ó. Fulano aí não tô gostando não, hein? Colocar o jornalista fulano. E é isso que acontece na imprensa. Quando você vê jornalistas aí comentando nas grandes TVs, nos grandes portais, saiba, esses jornalistas só estão lá porque os grandes patrocinadores permitem. Ou alguns estão lá porque foram indicados. Tem um aí que entrou na Globo News semana passada que ele foi indicado pelos bancos para fazer aí parte do gabinete do ódio do Tarcísio e do Campos Neto. É por isso que você nunca vai ver a Globo News chamar o Thiago dos Reis para dar opinião, que jamais vão permitir. Eu vou chegar lá, eu vou detonar os bancos, vou detonar o Campos Neto, detonar a política que eles querem, tendo a pior audiência da história e continuando mentindo, com as mesmas mentiras. Eles sabem que a pior audiência da história foi porque o público deles não acredita nas mentiras e simplesmente muda de canal quando eles falavam que o dólar subiu por culpa do Lula. Mas eles continuam com a mentira, porque senão o patrocinador corta o patrocínio. E aí não tem como colocar tantos jornalistas, colocar estúdio, pagar aquelas contas todas, sem a grana desses patrocinadores. Veja só como são as coisas. Eu dei aí exemplo de um veículo, mas todos os veículos de mídia do Brasil são assim. Os bancos pagam publicidade muito acima do valor de mercado. E aí os bancos controlam todo o noticiário. Vamos fazer terrorismo econômico. Ó, o dólar vai subir. Se o dólar sobe, a inflação sobe. Se a inflação sobe, pô, tem que aumentar os juros. Então esses bancos lucram bilhões na subida do dólar, porque eles sabiam que o dólar ia subir sem intervenção do Banco Central. Crime do Campos Neto. E depois eles lucram bilhões na queda do dólar, que eles vendem dólar lá em cima e recompram de novo lá embaixo. Então eles lucram mais bilhões na queda do dólar e ainda lucram bilhões, porque por conta disso vão falar, pô, tem que manter a taxa de juros alta. E aí mantém ali uma mamata de 800 bilhões por ano. Aí você fala, pô, esse é o Brasil. E o Lula tá contra isso tudo, por isso o Lula tá aí no fogo cruzado com a imprensa batendo nele.